E eu converso agora com o economista Flávio Calife, da Boa Vista SCPC. Qual é o cenário atual? Veja, o cenário para as empresas hoje, quando a gente fala de crédito, realmente é um cenário mais preocupante até do que para o consumidor, né? O consumidor, ele do seu lado está diminuindo o seu consumo, né? Está evitando novas dívidas e está, de certa forma, até com uma inadimplência mais ou menos controlada, se a gente comparar, por exemplo, com as empresas. A inadimplência hoje está subindo pouco, e se a gente comparar números do Banco Central, ela é até menor do que no ano passado. O cenário das empresas é bem diferente, né? As empresas não têm como diminuir o seu consumo, elas têm que continuar funcionando. E num cenário de retração econômica, é muito mais difícil gerar novas receitas, né? O consumidor não quer comprar, outros fornecedores eles sobem os preços subiram, né? Fica mais difícil de vender, né? E neste mesmo cenário, os custos das empresas continuam elevados. À medida que a mão de obra não diminui, dificilmente o custo da mão de obra diminui, né? Nós temos aumento de energia elétrica, aumento de combustíveis, ou seja, os custos de produção continuam bem elevados. Então, num cenário desse, né, com uma receita diminuindo e custos ainda bem elevados, a tendência é que o caixa das empresas diminua, né? E nesse momento elas acabam recorrendo muitas vezes a, por exemplo, empréstimos, que estão cada vez mais difíceis e cada vez mais caros. Então isso tem levado as empresas a terem uma dificuldade muito maior de pagamento de suas contas e também de suas dívidas. A inadimplência este ano está subindo em todos aqueles principais indicadores de inadimplência, sejam protestos, sejam cheques e sejam os registros. Eles três estão subindo, né? Então hoje estamos falando já numa inadimplência de acima de 8%, já no terceiro trimestre de 2015. E isso também tem ajudado a aumentar também o número de falências de empresas, né? Este ano estamos quase com 14% já de aumento em relação ao ano passado. Provavelmente teremos o maior número de aumento de falências desde a série que começou em 2005, né? A partir dali das falências deste ano. E a perspectiva para o ano que vem? Veja, por enquanto, no curto prazo, não há muita perspectiva de mudança. Esses mesmos fatores que estão afetando as empresas hoje ainda não devem se modificar muito rapidamente. Então, a economia deve continuar crescendo ainda de forma negativa, né? Espera-se que a economia no ano que vem ainda sofra com a recessão, né? Com o recuo da atividade, né? Os custos não devem diminuir. É verdade que agora, com mudanças, principalmente no mercado de trabalho, o que não é bom para o consumidor, né? Acaba sendo um aumento do próprio desemprego. Então, muitas empresas querem diminuir os seus custos, né, a partir de demissões, né? Então isso pode diminuir um pouco o custo das empresas, mas os outros ainda devem continuar elevados, né? E os juros também não tendem a cair, pelo menos no curto e médio prazo. Então a gente vai ter um cenário ainda muito parecido com o cenário de agora durante algum tempo, né? Essa mudança só deve vir, né, à medida que as próprias perspectivas em relação ao ajuste das economias comecem realmente a aparecer. Isso fique mais claro para que as empresas retomem algum tipo de atividade de investimento e os consumidores fiquem mais confiantes para voltar ao consumo. Questão de sobrevivência no mercado só por parte dos empresários. Você vê algum esforço, alguma preocupação de algum segmento do governo com relação a isso? Olha, eu acho que quando a gente pensa na questão do ajuste, sem dúvida a gente pensa em soluções que às vezes até podem ser ruins para empresários e até para consumidores, quando a gente pensa que o aumento dos impostos talvez seja a única alternativa para você ajustar as contas, né? Realmente isso pode trazer piora para os empresários e mesmo para os consumidores, mas num momento desse, resolver o problema fiscal é mais importante até do que outras variáveis. A solução do problema fiscal, que passa por um ajuste que muitas vezes vai ter como consequência um aumento dos impostos, pelo menos temporariamente, espera-se, né? Ele vai trazer como consequência para frente uma confiança maior, tanto dos próprios agentes externos, à medida que vão confiar mais na possibilidade do país fechar suas contas, né? E isso vai trazer uma certa estabilidade maior para a economia à medida, né, que você tira essa incerteza em relação à capacidade do próprio país pagar suas contas. Então isso pode ser, no curto prazo ainda, um ajuste que vai piorar um pouquinho a situação, onerar principalmente alguns setores da economia e também os consumidores, mas que no médio prazo tende a trazer uma tranquilidade maior. Por isso que a gente não espera que no curto prazo isso se resolva tão fácil. É possível saber quais os setores mais prejudicados?
Olha, há algum tempo a indústria já vem sofrendo, ela vem com quedas consecutivas há alguns anos e ainda tende a continuar assim. É verdade que agora a indústria tem uma certa vantagem em relação a outros setores, à medida que umas mudanças no câmbio, a desvalorização do câmbio trouxe agora uma certa mudança em relação principalmente aos exportadores, né? Então os exportadores estão um pouco mais contentes, um pouco mais animados agora, isso pode trazer um aumento das exportações no médio prazo, né, que pode melhorar um pouquinho a condição da indústria. Quem sofreu mais até agora, quando a gente olha o número das falências, por exemplo, foi o comércio. O comércio que vinha durante muitos anos crescendo muito rapidamente, ele passou a crescer mais devagar e também agora vai recuar e com uma tendência ainda de se manter um nível muito baixo de crescimento. Quando a gente olha os números de falências, se a gente olha a participação de indústria, serviços e comércio, o único que aumentou sua participação foi o comércio. Ela não é a que tem a maior participação, é a indústria, mas em termos de crescimento, o comércio foi o que mais cresceu. Então os números do comércio mostram isso para a gente, né? Você tem uma redução do consumo, uma redução das vendas e um aumento das falências. Então esse setor, pelo menos na nossa avaliação, por enquanto é aquele que tem mais sofrido. Os outros já estão se adaptando mais e o comércio começou a passar por uma adaptação maior à medida que o consumo diminuiu. Então isso vai ser algo importante para o ano que vem, principalmente nos próximos anos, né? Para que o próprio comércio que está mais acostumado a vendas muito elevadas, né? Que ele comece realmente a se adaptar a um cenário, né, de vendas menores. Durante o ano, as datas comemorativas, geralmente boas para comércio e indústria, também não tiveram números expressivos. Qual a expectativa para este Natal de 2015? É verdade, todas as datas comemorativas deste ano foram piores do que o ano passado. Todas trouxeram recuo. Divulgamos agora a última, né, que é do Dia das Crianças, né, um recuo de 3,4%, o maior recuo de todos dessas datas neste ano. A expectativa em relação ao Natal ainda é de queda, né? O ano passado, no Natal, nós já tivemos uma pequena queda, esse ano a gente deve ter uma queda novamente acompanhando o que foi o comércio ao longo de todo o ano. Estamos esperando, ainda é cedo para pensar no Natal, mas com certeza alguma coisa em torno de 2%, 3% de queda a gente está esperando, pelo menos hoje, ainda para o Natal. Isso vai compor, é claro, sem dúvida, um ano inteiro em que o consumo foi menor do que o ano anterior, quando se pensa em vendas do varejo, né? Então a gente vai ter, este ano, depois de muitos anos, né, vendas no varejo menores do que no ano anterior. Então pode-se esperar aquelas promoções tradicionais de janeiro, até possibilidades para o consumidor ainda maiores em função de vendas aí que não devem ser tão aquecidas no Natal deste ano, né? Tem mais de um cenário possível, né? Como o cenário de redução do comércio já vem acontecendo há algum tempo, os próprios comerciantes já estão diminuindo um pouco os seus estoques, né? Então a gente pode esperar talvez um Natal com um estoque menor, mais reduzido, que talvez não necessariamente isso vai levar a liquidação futuras. Pode ser que haja sim uma preocupação já do comerciante de antemão, já de oferecer produtos, né, já com produtos mais próximos do consumidor está disposto a pagar, do que deixar isso para depois. Esse é um cenário que pode acontecer. Outro cenário, sem dúvida, é os estoques também crescerem, né, mas os números não estão mostrando um crescimento muito grande dos estoques, né, as compras já para o Natal, né, para serem estocadas, já não estão aumentando como aumentaram anos anteriores. Então a gente pode esperar então um Natal com estoque menor, né, o comerciante já sabendo que ele vai vender menos. Então isso talvez não traga tantas liquidações depois. Talvez até antes, né, seja possível que esses preços sejam mais interessantes do que depois. Flávio Calife, muito obrigada por mais esta participação tão especial aqui para a Ducascope TV. Eu que agradeço, muito obrigado. Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.